Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal, falando da bondade de Deus. A Bíblia diz que só o Senhor que faz coisas boas, que faz a terra brotar e que faz prosperar e alimentar o homem, porque Deus é o único Deus que faz as coisas boas. Sem mais delongas, vamos ouvir. A instrução é simples, mas profunda. Não busque em outro lugar aquilo que só Deus pode dar. Contudo, a tragédia da história de Israel reside justamente nisto: buscar direção, segurança e prosperidade em fontes erradas, dando ouvido a líderes que não cuidavam verdadeiramente do rebanho. O Senhor denuncia esta realidade, porque os líderes falam mentira e os adivinhos vendem ilusões falsas, conta sonhos ilusórios e oferece consolos vazios. Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas por não terem pastor, conforme está escrito em Zacarias 10, versículo 2. Não se trata de uma falha qualquer de lideranças. É uma traição espiritual. Os pastores de Israel, incumbidos de guiar e proteger, abandonaram sua missão, oferecendo palavras vazias e deixaram o povo vulnerável, disperso, sem direção e perdido como ovelhas sem pastor. Mas o Senhor não observa impassível. Sua ira não se volta contra as ovelhas, mas contra os pastores que falharam. Minha ira se acende contra os pastores e castigarei os líderes. O Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, o Senhor de Judá, e fará dele um cavalo majestoso de guerra. Zacarias 10, 3. A imagem muda radicalmente. De ovelhas errantes a cavalos de guerras pronto para a batalha. O Senhor promete transformação. Ele tomará um povo oprimido, enganado e enfraquecido e o tornará forte, firme e pronto para avançar. E a origem desta transformação é declarada de forma poderosa. De Judá sairá a pedra fundamental, a estaca da tenda, o arco de guerra. De Judá sairão todos os seus governantes, conforme está escrito em Zacarias 10, versículo 4. Cada símbolo carrega peso. A pedra fundamental é a base da construção, apontando para Cristo, o alicerce da igreja, conforme está escrito em Efésios capítulo 2 e versículo 20. A estaca representa estabilidade e firmeza, algo que sustenta e ancora. O arco de guerra significa a força, prontidão para enfrentar os inimigos. E os governantes representam a liderança renovada. Agora, sob a direção de Deus, todos eles apontam para o Rei Pastor, o Messias que reúne e conduz o seu povo, e não será apenas simbólico, serão como guerreiro que pisa
o inimigo no barro das ruas na batalha. Lutarão porque o Senhor está com eles e os cavaleiros inimigos serão derrotados, conforme está escrito em Zacarias 10, versículo 5. A vitória do povo de Deus não virá de sua força própria, mas porque o Senhor marcha com eles. O mesmo povo, antes disperso, agora é fortalecido, capacitado, mobilizado pela presença do Deus vivo. Deus então reafirma a sua fidelidade. Fortalecerei o povo de Judá e salvarei o povo de José. Eu os ajudarei. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Será como se nunca os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, e lhe responderei, conforme está escrito em Zacarias capítulo 10 e versículo 6. Esta declaração é um dos mais belos retratos da graça divina. Embora Israel tenha sido rejeitado por causa da rebelião, embora tenha experimentado o exílio e a ruína, Deus promete: será como se nunca tivesse os rejeitado. Ele não apenas perdoa, ele restaura como se a queda nunca tivesse ocorrido. A sua compaixão não é contida, ela reescreve a história, limpa o passado e renova a identidade. E assim a restauração se estende aos que estão longe, ainda que os espalhe entre os povos em terras distantes, se lembrarão de mim. Eles e os seus filhos voltarão, conforme está escrito em Zacarias 10, versículo 9. A fidelidade de Deus não é limitada pela distância. Aqueles que foram dispersos não estão esquecidos. Deus os chama de volta. Eles se lembrarão dele. E ele os trará de volta, cumprindo a sua aliança, com mãos estendidas a todas as nações. O capítulo encerra com uma promessa que ecoa até os nossos dias. Eu os fortalecei no Senhor, e no meu nome viverão com segurança. Assim diz o Senhor, conforme está escrito em Zacarias 10, versículo 12. Esse é o futuro dos que confiam nele. Força, segurança e vida fundamentada no nome do Senhor. Uma promessa que transcende a restauração histórica de Israel e aponta para a reunião final do povo de Deus sobre o reinado de Jesus Cristo, o bom pastor que conhece as suas ovelhas e dá a sua vida por elas. E assim permanece a pergunta: continuaremos a buscar segurança em falsos pastores e promessas humanas em estruturas estáveis? Ou reconheceremos a voz do verdadeiro pastor, aquele que fortalece, restaura e guia com justiça? Confiar no nome do Senhor não é apenas uma esperança.
futura, é uma escolha presente, é uma resposta viva à fidelidade daquele que nunca abandona os seus. Que os nossos corações hoje se alinhem com o chamado do pastor rei e que as nossas vidas seja marcada não pela dispersão, mas pelo retorno, não pela fraqueza, mas pela força que só Ele pode conceder. À medida em que a narrativa profética se desenvolve, passando pela restauração e fortalecimento do povo de Deus, em Zacarias 10, para um cenário agora escurecido pelo juízo eminente, o peso da revelação divina se intensifica. A imagem do bom pastor que reúne o seu povo, que os fortalece e conduz em segurança, dá lugar a um contraste dramático. As consequências trágicas de rejeitar o pastor que Deus havia enviado. Este capítulo se ergue como um dos mais solenes de todo o livro do profeta Zacarias, revelando não só apenas a destruição que recairá sobre Israel por ter recusado o verdadeiro rei, mas também prenunciando uma traição tão profunda que os seus efeitos ecoaria pela eternidade. Os versículos iniciais se abrem como uma cena de devastação, um lamento que ressoa nas vozes da criação e das lideranças humanas. Abram as suas portas, ó Líbano, para que o fogo consuma os seus cedros. Lamente, pinheiro, pois os cedros caiu, os majestosos estão arruinados. Lamente, carvalho de Bazã, pois a floresta densa foi derrubada. Ouçam o gemido dos pastores, seus campos verdes foram destruídos. Ouçam os rugidos dos leões, os espessos matagais do Jordão foram arrasados, conforme está escrito em Zacarias, capítulo 11, versículo 1 ao 3. A natureza lamenta, pois os grandes cedros do Líbano, símbolo de glória e poder, são consumidos pelo fogo do julgamento. Os pastores, aqueles que deveria proteger o rebanho, agora gemem, pois suas pastagens estão devastadas. Até os leões, reis da matas, perderam o seu domínio. O que vemos aqui não é apenas um desastre natural, mas uma imagem poderosa da purificação, do juízo divino, um fogo que consome tudo, inclusive a liderança corrupta. Amigos e familiares domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, Deus demonstra o seu amor, a sua compaixão pelo povo de Israel, que se estende até os nossos dias. Somos povo de Deus. Ele levanta os caídos, fortalece os fracos e tira do pó o necessitado e torna ele um governante. Saiba que Deus é amor, mas é justiça também. Aqueles que rejeitam e que não querem o Senhor na vida dele
que não aceita o rei pastor vai pagar o seu preço por isto. E aqueles que são falsos pastores, falsas lideranças, que conduzem o rebanho à perdição, estes vão pagar um preço muito grande. Deus os varrerá da terra como um fogo consumidor que sai destruindo toda a floresta, os líbanos e os cedros. Os grandes vão cair e vão se transformar em cinza e em pó. Portanto, meus amigos e meus irmãos em Cristo, é necessário uma reflexão. Realmente você está conduzindo o rebanho do Senhor com responsabilidade, dedicação e temor a Deus? Ou você está fazendo da profecia uma profissão para enriquecer-se e ostentar uma riqueza em cima do povo de Deus, aproveitando das ovelhas a lã, a pele, a carne e os ossos? Meus irmãos e amigos, reflita, você que faz parte de ministério, de liderança, vocês que são grandes líderes, vocês que são pastores, que estão conduzindo as ovelhas de forma em que beneficia vocês, para o bem de vocês, para aquilo que usufrui para o seu holofote. Cuidado, pense direito, faça como o pastor Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que andou em simplicidade, um rei que se apresentou em Jerusalém na entrada triunfal, montado em um jumentinho, filho de uma jumenta. Você que só quer andar em carros importados e morar em palácios e arranha-céu, procure saber se você está de acordo com a palavra de Deus. Não é pecado ser rico, viver em abundância, mas é pecado tirar das ovelhas do Senhor o seu luxo e a sua vaidade. Deus não vai cobrar das ovelhas, não vai castigá-lo nem destruí-las por causa disto, mas vai derrubar os grandes e falsos profetas que arrancavam das suas ovelhas as suas luxúrias. Esses vão ser derrubados e vão ser destruídos pelo fogo consumidor. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!